já pensa nesse aspecto, beleza? Bom dia para vocês, boa terça-feira. Eu mandei lá, né, no Stories, não sei se vocês viram lá, uma live surpresa, simplesmente porque eu não tinha divulgado antes, mas não é surpresa alguma eu estar fazendo uma live, né, na terça-feira. Quer dizer, se bem que eu estava fazendo dia de segunda e quinta, né? Terça não é um dia muito tão comum para eu fazer a live, então por isso a surpresa, mas a gente segue aí no nosso padrão de todo dia, beleza? Hoje, galera, para quem entrou, Nai, tudo bom? Um beijo para você. Hoje a gente vai falar sobre hipertrofia muscular, né? Mas uma questão mais específica dentro da hipertrofia, que é o uso dos carboidratos para hipertrofia muscular, né? Então, como é que a gente utiliza esses carboidratos, ou qual é a função real dos carboidratos para hipertrofia muscular? Então, a questão é essa que a gente vai trabalhar hoje, tá? Então, deixa eu só ajeitar aqui a câmera, um pouquinho, descer um pouquinho. Opa, beleza! Bom, galera, então é o seguinte. Quando a gente fala de hipertrofia muscular, vamos já de conteúdo, a gente está falando do ganho, do aumento da massa muscular, né? A primeira questão que é fundamental entender é que para existir, para que aconteça aumento de massa muscular, precisa existir um motivo. O corpo da gente não gera massa muscular à toa. Não, poxa, não tenho nada para fazer, vou gerar um pouquinho aqui de massa muscular. Isso não existe, infelizmente, tá? A gente precisa criar um motivo, uma justificativa. O corpo precisa entender, opa, peraí, a quantidade que tem de músculo hoje não está suficiente para que o trabalho seja executado de forma plena, de forma perfeita. Quem cumpre essa função, quem dá esse sinal é o treino, beleza? Então, premissa básica para hipertrofia. É fundamental que o treinamento físico passe a informação que o corpo precisa aumentar a massa muscular. Então, premissa básica entendida, próximo passo. Opa! Foi mal, galera, entrou uma ligação aqui. Então, premissa básica entendida, né, compreendida, tá? Deixa eu até colocar aqui no... Pronto, vamos lá. Então, entendida essa premissa básica, vamos pensar na questão das outras necessidades, principalmente as nutricionais. Nutricionalmente falando, o que a gente precisa para que aconteça hipertrofia? Eu preciso, naturalmente, das proteínas, né, dos aminoácidos que servirão de estrutura básica para a síntese de tecido, para o processo de recuperação e, posteriormente, para o processo de aumento da massa muscular, o aumento da síntese de proteínas musculares. Só que só ter a proteína não garante nada. Imaginem que vocês vão construir uma parede e aí vocês têm lá um montão de tijolos. Vocês conseguem construir uma parede só com tijolo? Não conseguem, tá? Ah, é verdade, João, precisa do cimento, né, para ligar ali os tijolos. Beleza, precisa do cimento. Só do cimento? Não, tá? Se você quiser construir uma parede completa, tá? Uma parede real ali, de alvenaria completa, você vai precisar do cimento, você vai precisar da massa corrida, você vai precisar da tinta, né? Então, você tem outras necessidades. Você vai precisar também de alguém que faça esse serviço. Ou talvez você mesmo, se você tiver essa habilidade, você pode até construir você mesmo, não é isso? Só que, seja você, seja alguém, vamos dizer assim, essa equipe de obra, ela vai precisar também de energia, tá? Eu fico brincando da seguinte forma, imagine que você vai bater a laje da sua casa, né? Você resolve que você vai fazer isso, você convida pessoas, poxa, não tenho grana para gastar, eu vou convidar os amigos aqui para me ajudarem e tal, e a gente mesmo vai fazer esse serviço aqui. Legal. Aí você convida essas pessoas. Qual é o mínimo que você oferece para essas pessoas irem lá te ajudar? Pô, você oferece uma comida, né? Vai lá um feijão, um negócio assim e tal, para que a galera tenha energia suficiente para, de fato, contribuir lá no trabalho, né? Assim? Pois é. O que eu estou querendo fazer com essa analogia? Mostrar para vocês que não existe a menor possibilidade de a gente ter uma hipertrofia eficiente
se não tiver disponibilidade energética. Então, dentro das necessidades nutricionais, tão importante quanto a disponibilidade de aminoácidos, ou seja, as proteínas, é a disponibilidade energética. Tão importante quanto. Tá? E quando eu digo disponibilidade energética, aí você fala assim, poxa, João, mas espera aí, a pessoa tem tecido adiposo, né? Ela já tem reserva de energia no corpo, então ela poderia usar a reserva de energia que ela tem no corpo? Sim, poderia utilizar, né? Pode, aliás, utilizar. Vou e volto, o mesmo exemplo, ó. Então, imagine que sua equipe de reforma, de obra lá da sua casa, você não ofereceu nada de comida para eles. Mas eles já chegam com a reserva de energia do corpo deles, não é? E eles vão usar aquilo ali trabalhando. Mas vocês concordam comigo que isso é limitado? Que se uma pessoa que trabalha ali com obra, tal, se ela não comer, vai chegar um momento em que a qualidade do serviço dela, a capacidade dela de executar trabalho vai diminuir significativamente? Essa é a questão. Quando a gente não fornece energia suficiente dentro de um processo de hipertrofia, e aí a gente tem que entender isso. Entendam que hipertrofia não é aguda, hipertrofia é crônica. É um processo. E se é um processo, demanda tempo. Imaginem que a recuperação muscular de um desgaste de treinamento, então, treinei hoje, gerei um desgaste, preciso me recuperar. Só a recuperação desse desgaste leva em média 48 horas. Então, 48 horas para recuperar, mais muitas horas, talvez alguns dias, para você gerar hipertrofia. Isso pensando que o processo ele é continuado, né? Desgasta, recupera, sinaliza hipertrofia. Desgasta, recupera, sinaliza hipertrofia. E você faz isso todos os dias. Então, o processo de síntese ele é contínuo e crônico, prolongado. Então, não adianta eu ter um pouco de energia disponível hoje, mas ali na frente isso despencar. O fornecimento de energia dentro do processo de hipertrofia ele tem que ser continuado, tá? Aí é que está. Querer fazer hipertrofia só com a energia que você tem no corpo disponível, tá? Sem aumentar a ingestão principalmente dos carboidratos, que é a principal fonte energética, pode ser um tiro no pé. Não estou dizendo que a pessoa não vai conseguir hipertrofia, mas provavelmente a hipertrofia, o resultado final, vai ser muito aquém do que poderia. Essa aqui é a questão. Tá? E aí, o que eu digo para vocês? Então entendi, João. O objetivo do carboidrato na hipertrofia é fornecer energia. Bom, esse é o objetivo principal. Tá? Mas, por que se fosse só energia, não poderiam ser outras fontes? Não poderia ser o próprio lipídio? Tá? Em parte, sim, poderia. E em parte né? O próprio corpo usa a gordura como fonte de energia também, quando estamos com o VO2 mais baixo. Agora, por que então focar no carboidrato, pensando nesse processo de hipertrofia? Porque o carboidrato tem outros dois processos que são muito legais para a hipertrofia. O primeiro é uma sinalização hormonal. Toda vez que a gente consome carboidrato, a gente libera insulina. E a insulina é um dos hormônios anabólicos que a gente tem no corpo. A insulina, ela estimula o mTOR, por exemplo, que aumenta a síntese proteica para quem precisa de recuperação. A insulina é capaz de aumentar a captação, né, de glicose e também pode aumentar a captação de aminoácidos na célula. Ou seja, você faz com que a célula muscular acabe recebendo mais aminoácidos, o tijolo, e o carboidrato, a glicose, para gerar energia. Então, são dois fatores muito legais e muito importantes. Você tem a disponibilidade energética, mas você também tem essa sinalização de insulina. E o terceiro passo sobre o carboidrato na hipertrofia. Existem, né, dentro da célula, um monte de proteínas, de sinalizadores que a gente chama biomoleculares. Ou seja, a proteína ela regula o seu próprio metabolismo a partir de sinalização interna. E hoje a gente sabe que a maior presença de glicose é capaz, por exemplo, de gerar um aumento da sinalização de uma via que a gente chama de via da AKT, que é uma dessas proteínas. Essa via da AKT eleva a síntese proteica, tá? Então, o que acontece? Em resumo, a função da glicose, do carboidrato ali dentro da hipertrofia vai ser gerar energia, disponibilidade energética, não só para o treino, tá? Porque isso é fundamental.
Imagine que se o treino não for intenso, esqueça hipertrofia. Então, precisa que o treino seja intenso e correto, bem direcionado. É fundamental uma orientação adequada com o educador físico, tá? Então, esse negócio de fazer treino da própria cabeça, fazer treino da internet, sem uma orientação, é igual fazer dieta de revista, gente, tá? Pode funcionar por um tempo, pode funcionar para alguns, mas não é o ideal. O ideal é receber a orientação de um profissional, ponto e acabou. Não tem discussão com relação a isso, tá? Ah, João, mas eu não tenho grana para pagar um personal e tal. Gente, paga uma consultoria. Do mesmo jeito que você paga para ir ao nutricionista, né? Você não vai ao nutricionista todo dia, vai? Não, você vai lá, você paga como se fosse uma consultoria, ele vai fazer uma investigação com você, vai fazer uma prescrição para você. O educador físico também faz esse trabalho de consultoria. Você paga um educador físico, ele conversa com você, faz uma anamnese, tal, e faz uma prescrição de treino para você. Ponto. Então, para o treino ser intenso, eu preciso de disponibilidade energética. Eu preciso do carbo para treinar intensamente. Ainda mais que, para hipertrofia, o ideal são os treinamentos de força, né? Os treinamentos anaeróbicos, que usam essencialmente glicose como fonte de energia, que usam carboidrato como fonte de energia. Então, sim, eu preciso de carboidrato para treinar intensamente. Ponto 1. Ponto 2. Eu preciso do carboidrato para gerar energia para o processo de recuperação e síntese de tecidos. O corpo da gente gasta energia para recuperar os tecidos. O corpo da gente gasta energia para sintetizar mais tecidos. E eu preciso garantir essa disponibilidade energética. Tá? 3, eu preciso da glicose para melhorar ou para, vamos dizer, garantir uma correta liberação de insulina. E essa presença da insulina associada ao treinamento físico, associado à qualidade alimentar, faz com que a sinalização de síntese proteica e de síntese tecidual seja melhor. E quarto aspecto, eu sei que o próprio consumo regular de glicose, na verdade, que a própria entrada regular de glicose na célula, que depende do consumo, leva também uma sinalização biomolecular dentro da célula. Então, aumenta ou mantém o processo de síntese proteica a partir da chegada também de glicose via, né, AKT, mTOR, né, e as outras proteínas de sinalização. Ou seja, o papel do carboidrato dentro da hipertrofia vai muito além da simples disponibilidade energética. Esse é sim um fator importante, é uma coisa importante, mas não é a única, tá? Então, o processo ele é muito mais completo. E aí, quando alguém fala assim, ah, João, mas o meu objetivo é ganhar massa muscular e perder gordura. Ok, esse é o objetivo, talvez, de 80% das pessoas que têm algum objetivo estético. Todo mundo quer ganhar um pouco de massa muscular e perder gordura, ou ganhar muita massa muscular e perder um pouco de gordura, ou ganhar muito e perder muito. Todo mundo quer, porque esteticamente um padrão que a gente gosta é um padrão com um pouco menos de gordura e um pouco mais de massa muscular. Ok, se esse é o seu padrão estético, se é isso que você está buscando, a sua busca pode ser essa. Mas quem disse que a forma mais eficiente de fazer isso é de uma vez só, tá? Entenda o seguinte, o processo de ganho de massa muscular e perda de gordura, eles são metabolicamente, em algum grau, contraditórios, estrategicamente, tá? Eles também são contraditórios, em termos de estratégia nutricional. Tem uma coisa que converge, ambos precisam de treinamento intenso se você pensar em eficiência. Vou pensar em eficiência de perda de gordura, treino intenso. Vou pensar em eficiência de ganho de massa muscular, treino intenso. Tá? Então, as duas coisas são, acho que é o único aspecto que casa isso daí. É possível, João, ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo? É possível. Tá? Não é a forma mais eficiente. É só esse ponto que eu quero chegar. Tá? Então, a gente precisa ter clareza, principalmente aí para a galera que é nutri, né? Vocês precisam ter clareza de deixar muito justo e muito acertado com o paciente a real possibilidade do resultado. Isso é fundamental, tá? Poxa, imagine que o paciente chega lá com esse objetivo. Eu quero ganhar massa muscular e perder gordura, só que ele está pensando ali em resultados megalomaníacos. Eu vou ganhar muita massa muscular e vou perder muita gordura e tal, né? Ó, pega esse paciente e fala assim, vamos lá, peraí, vamos estabelecer um parâmetro real de resultado, certo? Porque isso é fundamental. Ou você vai explicar para ele como é que acontece o processo e vão estabelecer, não, então vamos focar primeiro em uma coisa, depois em outra coisa, e por aí você vai continuando, tá? O que acontece? Ganhar massa muscular não é fácil
para ninguém, tá? Tem pessoas que têm uma dificuldade um pouco maior, outras que têm uma dificuldade um pouco menor. Mas ganhar massa muscular não é fácil para ninguém. Ah, eu conheço fulano de tal, nunca vi aquilo. A pessoa vai lá, faz 2 treinos e ganha massa muscular. Não, isso não acontece. Não só acontece porque eu vi, não acontece. Tá? O que eu posso dizer para vocês com relação a isso? O que existe para muita gente é uma coisa chamada memória muscular. Então, se você já foi treinado, se você já teve uma massa muscular maior por conta de treinamento físico, você desenvolve o que a gente chama, né, de células satélites, de mionúcleos celulares na musculatura. E essas estruturas é como se elas armazenassem uma memória, porque o músculo diminui de tamanho, mas essas estruturas não, elas continuam lá, né, mesmo no músculo menor. Então, quando você volta a treinar, elas rapidamente identificam isso e reagem rapidamente, aumentando o tecido muscular, tá? Então, isso é a memória muscular. Só que isso tem um limite. Memória muscular não é você... Ah, eu tenho memória muscular, então toda vez que eu treino eu cresço. Não, não é isso. Você tem um limite dessa memória. Você armazena um pouco dessa informação, então você tem, num primeiro momento, uma resposta um pouco mais rápida, mas logo depois, freia de novo e vem aquele ganho processual, lento, gradual, ou como a gente fala tecnicamente, crônico. O ganho de massa muscular só ocorre de forma crônica. Ninguém ganha massa muscular da noite para o dia, tá? E o mais incrível é quando a gente pensa em quantidade. A quantidade de ganho de massa muscular, né? Imaginem que a pessoa vira e fala assim, eu vou ganhar 3 quilos, 4 quilos, 5 quilos de massa muscular no mês. Não vai, cidadão. Não vai. O ganho de massa muscular ele é muito gradual, ele é muito lento. E aí, mais uma vez, entra a questão do carboidrato. Então, ganhar massa muscular, né? Se eu comparar, é possível ganhar massa muscular com uma dieta mais normocalórica, com carboidrato controlado até baixo? É possível, mas o resultado vai ser esse, né? Com o carboidrato, com a dieta mais hipercalórica, com o fornecimento mais adequado desse macronutriente, como é que seria essa resposta? Ah, vai ser essa? Não, tá? Você tem essa resposta, você tem essa outra aqui. Então, não é que a diferença vai ser o dobro, o triplo, o quádruplo, mas talvez sem o carboidrato nem essa aqui aconteça, certo? Então, sim, projetar ou programar um processo, um resultado, uma resposta de hipertrofia com a ingestão adequada de carboidratos é muito mais fácil, é muito mais, digamos assim, intenso mesmo o resultado do que sem o carboidrato, do que com carboidrato baixo, tá? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu poucas vezes na minha vida vi pessoas com baixo consumo de carboidrato conseguirem promover uma hipertrofia significativa. Só para vocês terem uma noção, em média, a população comum consome algo em torno aí de 3, 4 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal por dia. As pessoas treinadas, tá? Que treinam, que se preocupam com a alimentação, né? Dificilmente alguém vai conseguir uma resposta boa de hipertrofia com menos do que 5, 6 gramas de carboidrato por quilo. Então, estou falando mais ou menos do dobro, né? Então, 6 gramas de carboidrato por quilo, né, é bastante coisa. Tá? Então, se você pega uma pessoa aí de, sei lá, de 60 quilos, 6 vezes 6, 36, né? 360 gramas de carboidrato. Tá? Poxa, 360 gramas de carboidrato. Não, João, não é muito não. Se você pensar 360 gramas de macarrão, 360 gramas de batata doce ao longo do dia, não é muito não. Pois é, só que o problema é que 360 gramas de carboidrato não são 300 gramas de macarrão nem de batata doce. Isso é 300 gramas do alimento, tá? Imaginem que 100 gramas de batata doce tem mais ou menos 25 a 30 gramas de carboidrato, que sejam 30. Então, se eu estou falando de 300 gramas de carboidrato, tá? Eu não estou falando de 300 gramas de batata doce, né? Eu estou falando de 10 vezes isso, eu estou falando de 1 quilo de batata doce.
Então, já muda bastante de figura, entendem? A questão é que as pessoas precisam compreender a real função do carboidrato, precisam parar de ter medo do carboidrato, porque existe muito isso dentro do processo de hipertrofia estético, porque a galera do fisiculturismo, que teoricamente é o suprassumo da hipertrofia, não tem medo do carbo. Eles têm fases em que eles consomem mais, fases que eles consomem menos, né, o carboidrato. Mas não tem receio, não tem medo. Na fase que é para comer carbo, eles comem bonito, comem em grande quantidade mesmo. Já a galera do dia a dia da estética, né? Já Marcelo Melo, que está aí, meu amigo, tá? Tem medo do carboidrato, porque tem medo de engordar e tal, né? Não é bem isso. Se você está fazendo um processo de hipertrofia, se você está com um planejamento alimentar adequado para a hipertrofia, você precisa sim compreender que o carboidrato vai ser importante e que durante uma determinada fase, o seu consumo de carbo vai ser muito maior. Ah, João, mas eu vou engordar. Vamos lá, se está bem planejado, não vai engordar. E se engordar, é muito pouco, é algo que é passível de você perder depois num tapa. Porque perder gordura é infinitamente mais fácil do que ganhar massa muscular. Tá? Então, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Pois é, grande grego, e aí, irmão? Tudo bom? Ele colocou ali, o que ele mesmo tinha, né? Ele já fez um acompanhamento comigo, e que ele tinha medo de consumir o carbo e engordar. E, de fato, a gente mostrou para ele, né, que não. E, na verdade, ele, né, ele não teria como ganhar massa muscular se a gente não tivesse aumentado o carbo, porque o nível de treino dele era muito grande. Porque, além dele treinar para ele mesmo, para o físico, para a saúde dele e tal, ele dava aula. Então, o cara gastava, né, ainda gasta até hoje aí, uma quantidade de energia gigantesca. Entendem? Pô, se a gente não suprir aquela demanda ali, é impossível. Imagine que se o corpo não tem energia, não está sobrando, não tá, digamos assim, recebendo energia nem para cumprir suas funções normais do dia, como é que vai sobrar energia para a síntese? Né? Então, é muito difícil isso acontecer. Tá? É muito difícil isso acontecer. Mesmo aumentando o carbo, a pessoa pode ter resultados excelentes. Agora, isso é planejamento, isso não é feito de forma aleatória. Né? Isso não é feito de qualquer jeito. A gente planeja esse processo e isso é feito de forma individualizada. Então, eu estou colocando aqui 6 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal por dia, mas isso pode variar. Às vezes a gente trabalha com um pouquinho menos, né? Para quem tem um pouco mais de medo, de receio, ou quem já tem talvez o percentual de gordura que não esteja tão legal ainda. E para pessoas que já têm um percentual de gordura baixo, a gente pode jogar isso mais para cima ainda. Para quem tem um gasto energético bem elevado, né? A gente pode levar isso para mais ainda. Então, depende muito, tá? Depende muito de cada indivíduo. Por isso a necessidade do acompanhamento profissional, por isso a necessidade, né, do Nutri estar atento à individualidade do seu paciente. Então, para a galera que é nutricionista, velho, a função da gente é essa. A função da gente é individualizar o processo. É você pegar o seu paciente e falar, ok, o consenso do Colégio Americano de Medicina do Esporte, né, o consenso do American College diz que eu devo colocar aqui tantos gramas. Mas espera aí, não é o consenso que está atendendo o meu paciente, quem está atendendo sou eu. E eu estou identificando aqui que dessa vez, nesse caso aqui, tá? O meu paciente ele não precisa de 6 gramas, ele precisa de 8. Ou ele não precisa de 5 gramas, ele precisa de 3. Isso né, essa decisão do profissional é soberana. Então, para isso, a gente precisa estar respaldado pela ciência, a gente tem que ter a base científica, né, mas a gente tem que saber usar essa base científica. Né? Eu tenho que pegar aqueles dados ali e falar assim, massa, essa aqui é a minha base. Eu parto desse ponto. Mas eu vou fazer exatamente isso? Depende. Depende do caso, depende da pessoa, depende da situação. Né? Então, vai variar bastante em relação a isso. Tá? Então, fiquem ligados a isso. Então, é isso, galera. Em relação à hipertrofia e o carboidrato, a necessidade do carbo ali, né, é relativamente simples. Só ajeitar aqui. Ó. A gente precisa do carbo para isso. Eu preciso ter essa disponibilidade. Isso vai ser relevante, vai ser muito importante. Tá? Só que a gente precisa se planejar com relação a isso. O que não adianta?
Ah, João, eu entendi então que para hipertrofia eu tenho que aumentar o carbo, aumentar a proteína. Aí joga o carbo para cima, joga a proteína para cima. Mas como é que tá seu treino? Ah, tá indo. Eu vou no dia que dá, né? Tem dia que eu tô um pouco cansado, aí eu chego lá, faço só uma coisinha assim e saio. Meu filho, esqueça hipertrofia. Esqueça, não vai acontecer nunca, tá? Porque sem você criar no seu corpo a necessidade de hipertrofiar, não tem jeito. Não tem dieta no universo que faça com que alguém ganhe massa muscular se não houver um estímulo, se não houver uma necessidade de. Ok? E aí um outro aspecto. Eu falei aqui do treino, eu falei do sono, eu falei da dieta. E lembrem-se que o sono é um fator também importante, porque o sono é um grande regulador hormonal. A gente libera hormônios fundamentais durante o sono para o processo de hipertrofia. E é durante o sono que acontecem os maiores processos de recuperação e de síntese de tecidos. Beleza? Então, olho nisso também. Eu sempre falo isso. E estava falando isso esses dias com o pessoal lá no meu grupo do Telegram, né, dos meus alunos do curso, né, de periodização para hipertrofia e emagrecimento. O que acontece? Quando a gente tem, né, um paciente, fala assim, o paciente está seguindo a dieta certinha, mas ele não está tendo resultado. Pode ter certeza. Faça sua investigação. Sem dúvida nenhuma, você vai encontrar alguma falha, ou na alimentação, ou no treino, ou no sono, ou em mais de um deles. Não tenho nenhuma dúvida, tá? Porque quando o treino tá legal, tá intenso de fato, bem orientado, né? O sono é adequado, um sono de qualidade, e a alimentação, a estratégia nutricional está encaixada para o objetivo, não tem erro, gente. Se o resultado não chegou, é porque ainda não houve tempo hábil para. Tem que manter aquilo ali. Os processos de adaptação, eles não são agudos. Opa, comecei a fazer uma dieta hoje, um treino legal e estou dormindo super bem. Amanhã eu já tenho resultado? Não, pô. É crônico o processo. É gradativo. Nosso corpo ele não muda da noite para o dia. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que se a pessoa faz o que tem que ser feito durante 2, 3, 4 meses, o resultado aparece e aparece de forma significativa. Tá? Ah, vai ser o melhor resultado da face da Terra? Não sei. Aí depende de N fatores, aí realmente é caso a caso. Mas se a pessoa faz a base, com certeza ela já tem algum resultado. Tá? Então, se liguem nisso daí. Que é importante a gente fazer, enquanto nutricionista, esse processo de investigação mais adequado. Façam essa investigação de forma mais aprofundada. Então, ficar perguntando superficialmente sobre o treino, superficialmente sobre o sono, não te dá muitos dados interessantes. Então, aprofunde esse processo de investigação, aprofunde essa anamnese de maneira que você colha dados úteis, tá, para o seu dia a dia, certo? Enfim, galera, recado dado. Agora eu quero saber de vocês aí, o que vocês querem saber, o que vocês querem perguntar sobre o tema, sobre hipertrofia e sobre outras coisas também, podem perguntar aí que eu respondo. Eu só não sei dizer para vocês qual é o número, né, do sorteio da Mega Sena, isso eu não sei dizer para vocês, mas se tiver a ver aí com nutrição esportiva, manda aí que a gente responde de cá, beleza? Inclusive, ó, deixa eu abrir aqui, que tem umas perguntinhas da galera que botou lá na caixa de pergunta que eu posso que eu posso responder aqui também. Essa é super legal, né? E tem relação aí com o processo de hipertrofia, porque o hormônio GH, ele está relacionado à hipertrofia. Então, para aumentar a produção de GH, qual é o objetivo disso? Ganhar mais massa muscular e até perder mais gordura também. Qual o melhor método? Simples, essa resposta aí é bem tranquila, né, de se dar. Você quer aumentar o GH? Treine intensamente e durma bem. Acabou. Ah, João, mas eu quero um suplemento para aumentar o GH. Tome um suplemento que ou melhore seu treino ou melhore seu sono. É isso que precisa, tá? Não tem dúvida com relação a isso. Não adianta inventar nada com relação a isso. Para melhorar o GH é sim melhorar o sono e ou melhorar o treino. A gente só libera GH de forma significativa, gente, durante um treino intenso ou durante o sono de qualidade, o sono profundo, estágios 3 e 4 de sono. Então, não é dormir muito, é dormir bem, beleza? São coisas aí relativamente diferentes.
Deixa eu ver o que mais aqui. Essa aqui também é interessante, ó. Tem como gerar hipertrofia com dieta cetogênica? Ou seja, tudo a ver com live, né? Tem como gerar hipertrofia sem carbo, com o mínimo possível de carbo, porque a dieta cetogênica ela é assim, é uma dieta onde o carboidrato fica extremamente baixo, tá? Tem. Vai ser a forma mais eficiente? Certamente não. Certamente não vai ser a forma mais eficiente. Mas sim, é possível ter algum ganho de hipertrofia mesmo em dieta cetogênica, tá? Rafael está perguntando ali, e o cortisol, né? Qual é a principal função do cortisol? Gente, cortisol, ele é um hormônio que, apesar das pessoas enxergarem ele, né, pensarem nele como algo negativo, ele é super legal. Ele é um hormônio importantíssimo para a gente. O cortisol, ele é um hormônio de emergência que faz com que o corpo seja capaz de produzir energia de diferentes fontes, né? Ou seja, ele deixa o carboidrato de forma mais secundária, começa a utilizar mais aminoácidos como fonte de energia, o corpo começa a fazer isso de forma mais eficiente. Então, o cortisol é um hormônio importante. O problema do cortisol é quando ele está em excesso, quando ele é liberado acima da quantidade que deveria ou, né, um volume maior do que deveria ao longo do dia. Então, a pessoa ela faz, sei lá, ela passa muito tempo sem se alimentar, muito tempo com fome, isso tende a levar ao cortisol. Isso não é bom porque ele começa a degradar proteínas, tá? Então, o ruim é o excesso de cortisol e não o cortisol em si. O cortisol ele é um hormônio importante, tá? A principal função dele é esse, é manter o metabolismo energético vivo, é manter o nosso corpo ativo. Porque numa situação de emergência é o cortisol que ajuda a gente, né, a nos manter vivos, tá? E Thalita está perguntando aqui, e o jejum intermitente e hipertrofia? É possível atingir resultados de hipertrofia com o jejum intermitente? É. Porque se engana quem pensa que jejum intermitente é para emagrecer. Tá? Jejum intermitente, gente, é uma estratégia nutricional que pode ser usada para provocar adaptações celulares. Que adaptação, João? Pode, por exemplo, ser utilizada para facilitar, né, para ensinar sua célula de forma mais fácil a usar gordura como fonte de energia. Isso não necessariamente vai provocar um emagrecimento. João, mas se aumentar o uso de gordura não vai provocar emagrecimento? Não. Porque para ocorrer emagrecimento, a premissa básica é balanço energético negativo. Tem que ter menos, você tem que ter um consumo de calorias menor do que o seu gasto. Se eu faço jejum intermitente, mas como mais calorias do que eu estou gastando, eu não vou emagrecer, mesmo fazendo jejum intermitente, tá? Não adianta nada. Então, jejum intermitente não é uma estratégia nutricional para emagrecer. Pode ser usado no emagrecimento? Pode. Eu ensino isso no curso também, né? A galera que já fez aí o curso de periodização para emagrecimento e para hipertrofia sabe que é uma das estratégias que a gente coloca lá, tá? Dentro de um ciclo de estratégias específicos. Mas o objetivo, e eu falo lá isso, não é necessariamente emagrecer. É provocar uma adaptação que vai nos ajudar no resultado posteriormente. Tá? É bem por aí. Então, é super possível fazer isso. O jejum intermitente faz é reduzir o período alimentado da pessoa. Então, tem que ver se isso se encaixa para aquele indivíduo. Tá? Rafa, o valor normal do cortisol depende um pouco do tipo do exame, tá? Existem métodos diferentes do exame bioquímico. Então, depende do tipo de exame que foi feito ali, da sistemática de identificação do laboratório. Por isso que vem lá o valor de referência. Por isso que nem sempre o valor de referência de um laboratório é igual ao outro, porque depende do método de análise. Tá? Então, você usa lá o padrão do laboratório que foi feita a análise. É obrigatório no exame ter um valor de referência daquela análise, tá? Deixa eu ver o que mais aqui, gente. Vale a pena fazer uso de creatina treinando 3 vezes na semana? A depender da intensidade do seu treino, vale.
se o seu treino for realmente intenso, forem 3 vezes na semana de treino com sangue no olho, como eu costumo dizer, né? Vale, pode ser uma opção sim, tá? Bom, isso aqui já é um pouco mais complicado, né? Porque a gente tem questões aí mais filosóficas em torno dessa pergunta. Então, o que acha da testosterona em gel para quem já faz o uso de oxandrolona? Bom, vamos lá. Primeira coisa, a oxandrolona já é um esteroide anabolizante. Então, se a pessoa faz uso de oxandrolona, ela já está usando esteroide anabolizante. Tá? E ela passa a fazer uso de testosterona em gel, então ela está usando 2 anabolizantes. Um via oral, um em gel. Ah, mas o em gel vai funcionar? Claro que vai. Ele vai absorver, ele tem preparado para ser absorvido pela derme, né, pela pele, e vai funcionar da mesma forma, gente. Tá? Normalmente, tanto a oxandrolona quanto a testosterona em gel são medicamentos que são utilizados, então que fique claro, isso não é suplemento, tá? Isso é medicamento, quem tem que prescrever isso é um médico. Ah, mas foi meu nutricionista, tá errado. Ele está fazendo exercício ilegal da profissão, tá? Ele está sendo antiético. Ah, mas foi meu educador físico, tá errado. Está fazendo exercício ilegal da profissão, está sendo antiético, tá? Isso é caso inclusive de polícia, tá, gente? Eu não posso, eu sou nutricionista, eu vou prescrever para você aqui um analgésico. Eu não sou médico. Se eu quiser prescrever analgésico, eu tenho que fazer medicina, ok? Cada um no seu quadrado e a gente tem que saber que cada profissão tem sua especificidade, sua especialidade, né? E é importante que a gente dê atenção a isso, tá? Então, o uso desses medicamentos tem que ser prescritos por um médico. O que eu acho desse uso é difícil responder sem conhecer a situação específica. Se for um médico que prescreveu, talvez tenha sentido nisso, dele ter prescrito, ou ele prescreveu por algum motivo, né? Não sei, não tenho como julgar, né? Nem me cabe, na verdade, julgar a prescrição de um outro colega, porque ele é que sabe do que está acontecendo lá. Tá? Agora, se a pessoa está fazendo uso disso sem recomendação profissional, sem recomendação médica, desculpa, mas eu sou contra. Tá? Eu sou contra o uso do anabolizante, porque não precisa do uso desses medicamentos. Ok? João, mas no fisiculturismo eles usam. E você atende fisiculturista? Atendo. O fato de eu ser contra não quer dizer que eu fico lá botando o dedo na cara deles e falando mal, né? Mas eu também não vou deixar de me posicionar, tá? Então eu vou deixar muito claro a minha posição. Sou contra. Você está fazendo uso, ok? Você sabe das consequências? Quer saber? Quer que eu lhe diga a minha opinião em termos de consequência? É essa, ponto. Tá? Vai continuar usando? Ok, vamos lá. Eu vou continuar te atendendo, eu vou continuar fazendo tudo o possível que eu posso para minimizar qualquer tipo de dano, de efeito colateral no seu corpo, porque esse é o meu trabalho, eu sou um profissional de saúde, né? Mas eu quero que fique claro que é uma intervenção que você está fazendo que não, né, eu não sou a favor, entende? Então, é por aí. Tá? Para quem chegou depois, galera, o tema da aula de hoje é carboidratos e hipertrofia. Qual a função do carboidrato dentro da hipertrofia? Eu já explanei bastante aí sobre isso. Quem não conseguiu pegar, quem chegou depois, fiquem tranquilos, a live vai ficar salva, tá? No meu GTV. Para quem nunca foi lá, vai lá no meu GTV que tem um monte de vídeos, um monte de lives sobre diversos temas aí da nutrição esportiva, suplementação, emagrecimento, hipertrofia e por aí vai, tá? Vini está perguntando aqui, ó. Tenho estudado até tarde para concurso, pratico musculação. O que ingerir na fome durante a madrugada? Vini, é o seguinte, velho. Aí a gente tem várias questões para compreender, né? Então você está estudando até tarde. Pense o seguinte: se você está estudando até tarde, o seu objetivo nesse momento tem que ser manter o seu cérebro ativo, né? E o cérebro usa basicamente glicose como fonte de energia. Ele consegue usar também de forma eficiente os corpos cetônicos, né? Mas basicamente glicose é a principal fonte. Então, faça um fornecimento de glicose, de carboidrato regular para ele. Isso não significa que você precisa ficar consumindo açúcar ou doce ou nada disso, tá? Mas tem um fornecimento de carboidrato. Então, chega no seu jantar, sei lá, 8 horas da noite,
e coma uma boa fonte de carboidrato, coma carboidratos complexos, como a raiz, como arroz, como né, enfim, carboidratos mais complexos num volume considerável. E aí, pô, João, mas eu levei até 2, 3 da manhã e tal. Pô, então você comeu 8 da noite, né? 3 horas depois e tal, come mais alguma fonte de carboidrato, tá? E aí você pode combinar coisas, depende muito do seu paladar, do que você gosta de comer naquele momento, né? Mas pensar em fontes de carboidrato é importante para o funcionamento do cérebro, tá? E aí, ó, dica para você também. Tem alguns alimentos que podem potencializar a atividade do cérebro, não estou falando nem dos estimulantes, a gente sabe que tem a cafeína, né, e tal, os estimulantes, mas ômega 3 vale super a pena a suplementação de ômega 3 para quem está vivendo essa vida de estudo, de concurso, de faculdade e tal, porque o ômega 3 ajuda na formação dos circuitos de memória e aprendizado, tá? Então, vale super a pena. E aí tem outras coisas que a gente pode utilizar, você pode utilizar um estimulante mais natural, né? Um gengibre, uma coisa do tipo, que pode ser interessante para você, tá? Mas lembre do seguinte, cara, só para facilitar essa compreensão, Vini. Lembre que, por mais que seja importante para você ficar estudando até tarde, porque talvez seja um momento de melhor concentração, ou porque talvez seja o único momento que você tem no dia, lembre que tudo que a gente aprende no dia só se torna de fato memória quando você dorme, quando você dorme bem. Então, dormir bem, para quem está estudando, para quem quer, né, manter o cérebro funcionante, é de verdade tão importante quanto estudar. Porque se você estuda e não dorme bem, você não fixa aquele conhecimento, né? Então, tão importante quanto receber a informação é fixar, é ter aquela informação disponível de fato no seu cérebro, tá? Então, fica a dica aí para você. Solange está perguntando aqui, ó, para hipertrofia, é interessante fazer quantos meses de dieta? Depende de quem é você no jogo do bicho, Solange. Por que isso? Depende muito da sua genética, depende muito se você expressa muito mTOR, se você expressa muito miostatina, depende do nível de treinamento que você tem, tá? Porque o resultado vai aparecendo. Depende do resultado que você quer. Você fala assim, não, João, eu quero aumentar um pouquinho a massa muscular, perna, quadríceps, bumbum e tal. É uma coisa. Não, João, eu quero ficar com o corpo parecido com o de Graciane Barbosa. Pô, é outra coisa, tá? Então, uma coisa é chegar nesse resultado, outra é chegar nesse. Então, o tempo, né, vai ser muito relativo ao seu nível de dedicação e ao tamanho do resultado que você quer alcançar. Fato é, seja um resultado pequeno, seja um resultado grande, o resultado ele é sempre gradativo. Ele sempre é crônico, ele vai acontecendo aos poucos. Grande parte das vezes, o que acontece? A gente começa um trabalho de hipertrofia, a pessoa vai ali naquele esquema, fica ali 3, 4 meses naquela resposta. E aí a pessoa às vezes cansa um pouco daquele estímulo e tal, quer dar uma mudada, a gente pode fazer uma pausa, a gente pode mudar a estratégia, fazer uma dieta mais normocalórica, focar um pouco na redução de gordura, para até dar um aspecto estético interessante. Então lembrem que o que dá um aspecto legal corporal não é só maior volume de músculo. Se você tem um volume um pouco, você aumenta um pouco o volume, mas você também diminui um pouco a gordura, o músculo fica mais aparente. Quando o músculo fica mais aparente, dá uma impressão de que hipertrofiou, né? Mas na verdade reduziu gordura. Porque o músculo se tornou um pouco mais aparente. Então, a gente vai fazendo isso e às vezes a gente muda um pouco, né, essa estratégia, faz um pouco de definição muscular, depois volta de novo para a hipertrofia, dependendo do objetivo do indivíduo. O curioso é que muitas vezes acontece com os pacientes o seguinte: ele chega com uma intenção, olha, eu quero atingir um resultado tal lá, um resultado, né, enorme e tudo mais. Aí você promove um pouco de hipertrofia, ele já gosta, mas quando você faz uma reduçãozinha de gordura, que os músculos aparecem, ele fala, pô, que massa, era isso que eu queria. Só que ele às vezes não chegou nem perto do resultado inicial que ele tinha pensado, né? Porque ele não tinha a real noção de como ficaria visualmente o corpo dele. Ele nunca tinha atingido aquele resultado, então ele não sabia. Quando ele vê um resultado talvez muito menor, tem termo menor que eu estou dizendo em termos de tamanho, tá, gente? De volume de músculo. Muito menor do que o que ele queria, ele às vezes consegue um resultado positivo e fala assim, poxa, era isso que eu queria, mas nem era aquele resultado. É porque antes ele não conseguia enxergar aquela resposta, ele nunca tinha passado por aquele resultado ali, então ele não sabia, né, o que poderia acontecer, tá?
Bom, essa aqui eu vou usar para finalizar, tá? Qual estratégia que você usa para definição muscular? Eu uso mais de uma, mas eu vou contar aqui uma para vocês que eu gosto bastante. Eu mantenho a dieta do indivíduo. Vamos lá. Na verdade, aí não é uma estratégia só nutricional. Eu preciso do educador físico para isso. Eu preciso ter uma boa relação, uma boa comunicação com a pessoa que monta o treino do meu paciente, tá? Então, eu preciso fazer um treino para hipertrofia e eu faço uma dieta para emagrecimento. Só que eu faço uma dieta levemente hipocalórica. Não faço uma dieta muito hipocalórica. Por que isso? Quando o indivíduo ele faz um treino para hipertrofia, ele está passando a informação para o corpo de que os músculos são muito importantes. Olha, corpo, eu preciso de mais músculos, eu preciso de mais músculos. E o corpo reage, ok, eu vou tentar produzir mais músculos. Só que, por conta até do déficit calórico, né, da falta de energia, o corpo fala, poxa, eu não vou conseguir gerar muito músculo, mas eu consigo manter o que você já tem. Opa! Ó, mantém a massa muscular que o indivíduo já tem e, ao mesmo tempo, o déficit calórico provoca uma redução gradativa da gordura. Então, a pessoa vai perdendo gordura, mas consegue manter a massa muscular. Isso é uma estratégia eficiente para definição muscular. Claro, estou falando aqui para vocês de uma forma muito simplista, né? Existe uma complexidade do processo de prescrição nutricional por trás disso, que precisa, né, ser levado em consideração, tá? Mas de forma simplista, Poli, é isso que a gente vai trabalhar, tá? Pense assim, ó, uma dieta levemente hipocalórica, hiperproteica, carbo controlado, presente, nada de muito low carb, não. Pode deixar normal, só que levemente hipocalórica e o treino para hipertrofia, treino intenso para hipertrofia. Claro, sono sempre de qualidade, aí você consegue um resultado super legal de manutenção da massa muscular e redução de gordura. Tá? A redução de gordura vai ser mais gradativa, não vai ser tão rápida, porque você está deixando um déficit calórico menor, mas em compensação a qualidade do processo de perda vai ser infinitamente maior. Beleza? Bom, moçada, deixo aqui então essa como última dica aí para vocês, né? Mais uma vez aí, para a galera que é do curso aí de estratégias nutricionais ou de periodização, né, nutricional para emagrecimento e hipertrofia, isso está lá, tá presente isso aí lá para vocês. Seguinte, deixar já de cara o recado aqui que quinta-feira tem mais live, tá? Quinta-feira tem outra live, 10 da manhã, estaremos juntos aqui de novo. Em breve eu divulgo o tema para vocês, tá? E eu vou começar uma sequência aí de lives voltadas para hipertrofia, para emagrecimento, porque eu vou abrir em breve, no mês que vem, uma próxima turma desse curso de periodização para hipertrofia e emagrecimento. Então, por isso é que vocês vão ver, volta e meia eu falar aqui sobre isso, não vou falar só sobre isso, mas volta e meia eu vou falar sobre isso aqui também. Beleza? Então, galera, a semana ainda está no início, ainda dá tempo da gente fazer um monte de coisa, tá? Vocês aí que são nutris, estudem e não só estudem, fiquem com conhecimento para vocês, tá? Apliquem esses conhecimentos no paciente, dividam esses conhecimentos com os pacientes de vocês e com os colegas, poxa. Posta aí, faz um post legal. Essa semana eu incentivei a galera do curso lá de periodização, Zélia tá ali falando, eu não sei se você viu, Zélia, ela faz parte do curso. Lá no grupo do Telegram, eu incentivei meus alunos a fazerem posts para compartilhar informação com os pacientes e com os colegas, né? Quando a gente aprende junto e quando a gente ensina, a gente aprende muito mais. Beleza? Então façam isso, não fiquem com conhecimento só para vocês, compartilhem o conhecimento, que isso é importante para todo mundo, seja de vocês, seja de outras pessoas. Então eu fiz questão de compartilhar, né, os posts também lá dos meus alunos, para que mais pessoas recebam aquelas informações também. Beleza? Então, eu fico por aqui hoje. Ó, um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço. Quinta-feira a gente volta aqui com mais live. E quem tiver ficado com alguma dúvida, quiser conversar alguma coisa aí, pode mandar pelo direct que a gente responde, né? Que eu respondo lá. Pode botar lá nas caixinhas de pergunta que eu abro, que eu também respondo sempre que possível. Às vezes, galera, eu não consigo responder todas as perguntas das caixinhas, porque tem dias que são muitas. Então, às vezes eu não dou conta, a caixinha some antes de eu conseguir responder. Mas eu estou sempre abrindo caixinha de pergunta, então vai lá, faz de novo, com certeza eu vou responder. Tá bom? Tatiane, meu bem, obrigado, né? Obrigado pelo elogio. Enfim, estamos aqui para contribuir, tá bom? Um abraço, moçada, boa semana para vocês. Quinta-feira eu estou de volta.